e esperando um resultado muito intenso, às vezes acaba exagerando a dose, usando de uma forma errada. Mas é raro a pancreatite associada ao uso do Mounjaro. Existem casos, sim, só que quando você está com um acompanhamento médico, você consegue fazer um diagnóstico mais precoce e não deixar que isso se torne uma situação grave. A pancreatite é um quadro grave, realmente. Eu vejo muitas pessoas hoje usando a tirzepatida manipulada ou importada. Então, assim, são muitas pessoas usando, gente. E 90% dessas pessoas não estão tomando com orientação médica. Eles conseguem no mercado paralelo, exatamente, sem procedência, e usam conforme o amigo indicou ali, quem está vendendo indicou. Então aí acaba gerando um risco muito aumentado dos efeitos colaterais. O mais grave é a pancreatite, mas assim, na prática e nos estudos, na prática médica e nos estudos, isso é muito raro, isso não é comum, tá? Não só com a tirzepatida, que é o Mounjaro, como com o Ozempic, o Wegovy, também tem casos de pancreatite, mas são raros. Lembrando que, inclusive, há cerca de 5 dias, a Anvisa determinou uma apreensão de um lote importado desse medicamento, dessa questão. Doutora, a senhora está falando aí de manipulado, do nome comercial também que existe. Quando uma pessoa, ela vai para o médico, obviamente, né, que é o correto que a gente está falando aqui, e vai fazer o uso dessa substância, qual que é a forma que se, de fato, tem esse medicamento? Porque se fala, olha, tenho manipulado, eu vou lá, como no médico na ampolinha, eu consegui com não sei quem, eu tenho uma caneta, porque muito se fala, né? Mas qual que é o certo? Olha, esse aqui tende a ser mais confiável. Vamos lá, todos os estudos para aprovação do Mounjaro, que é a tirzepatida, foram feitos, os estudos de segurança e eficácia foram feitos com o Mounjaro. Essa molécula ainda não quebrou patente. Então, as pessoas estão usando manipulado, importado que eu falo da molécula, tá? Porque tem muita gente trazendo o Mounjaro de fora, o original, que é a caneta. Tem 2 tipos de caneta. Então, lá fora tem uma caneta que você consegue ajustar uma dose diferenciada. Mas os frasquinhos, geralmente, que as pessoas estão utilizando aqui ou é do Paraguai, ou é manipulado. E aí, não tem estudos com essas moléculas, porque, assim, teoricamente, o Mounjaro não quebrou patente. Então, o laboratório tem domínio da molécula. Então, eficácia e segurança do que essas pessoas estão tomando, a gente não tem. Talvez justifique também uma incidência mais alta de pancreatite. Isso é uma inferência, tá, gente? Não tem como a gente comprovar e provar nada disso. Mas qual que é de fato o perigo, então, das pessoas comprarem dessa forma que elas estão comprando? Então, o Mounjaro é uma molécula muito segura. O que isso quer dizer? Que quando a pessoa toma, ela não aumenta o risco dela de ter um infarto, de ter uma doença grave, de morrer por qualquer outra coisa, de ter um AVC, de piorar da insuficiência hepática, da insuficiência renal. Então, todas as moléculas que a gente tem para uso comercial passaram por vários estudos, né, Henrique? Você também fala com propriedade, mostrando que são seguras. Então, a segurança do Mounjaro está comprovada para uso. Dessas outras moléculas que a gente está vendo, ou manipulado, ou que a gente for, a gente não tem estudo mostrando essa mesma segurança. Então, o risco que eu falo é esse. As pessoas estão usando de uma forma indiscriminada, sem acompanhamento médico, e estão emagrecendo, mas a gente não tem a segurança que a gente vê com o Mounjaro. Vanessa, desculpa, é até o contrário, assim, se você for fazer análise de quanto que é benéfico para evento cardiovascular, por exemplo, tirar o cara daquela diabetes ou tirar o cara daquela obesidade significa vê-lo infartar menos, ter menos hormônio, ter menos complicações. Então é uma boa droga, é uma droga muito boa, inclusive até com essa margem de segurança, de vale a pena correr o risco do pouco número de pancreatite para eu ganhar o tanto de dinheiro que eu estou ganhando. O problema é a forma indiscriminada. Essa forma indiscriminada, e aqui nós estamos falando do tipo de medicação, do jeito que o cara aplica, do jeito que o cara consegue comprar.
Isso é que é ruim, porque aí você quase que inverte isso, você aumenta mais o risco de coisas que você não queria, que não são benéficas, e a gente nem sabe se vai ter o benefício, entendeu? Então o uso indiscriminado é que é o principal fator hoje ruim dessa história toda. Doutora, volta e meia, doutora Henrique Bonatti fala assim, vocês estão me apertando, fazendo pergunta difícil, vou chamar um especialista, mas agora a pergunta do Carlos junta os dois, a especialidade da senhora e a dele. Então é a combinação perfeita para a gente ter uma resposta, viu, doutor? Olha só, o Carlos, quem tem problema cardíaco pode usar caneta no Em condições ideais, se eu estou usando essa molécula desse jeito, passada por um endócrino, isso pode ser benéfico, inclusive. Porque qual é a graça da medicação? A graça da medicação é tirar do cara os grandíssimos fatores de risco para ele ter um problema cardíaco, para ele ter um AVC. Então, tirar dele aquilo pode deixar, lembrando que quem mais infarta no mundo é quem já infartou. Então, deixar esse cara isento das doenças ou das alterações que o Monjaro consegue tirar, isso é uma boa estratégia. Mas é o jeito com que faz, o jeito com que se aplica. Tem que passar por exame físico, passar por exame complementar, passar pelo endócrino, passar pelo cardiologista, para então dizer se o cara vai, se ele vai tomar ou não, que dose que ele vai tomar, qual é o jeito de acompanhamento que você vai ter desse cara. Então, por exemplo, quando o Bianca fala assim, a gente consegue no consultório ver se ele é um cara que está indo para o risco de fazer pancreatite ou não, porque tem um follow-up, tem um jeito de acompanhar esse cara e às vezes descobrir antes. Então, não é só tomar e acabou, né? As pessoas que tomaram logo no início dessa história, que pararam de tomar, estão ganhando peso de novo. É isso que eu ia falar. O tratamento é prolongado, não é um tratamento a curto prazo. As pessoas estão usando como imediatismo, entendeu? Quero ficar bem no carnaval, quero ficar bem no verão. Aconteceu muito isso no ano passado, início desse ano. E assim, o reganho de peso é normal, como qualquer outra medicação, principalmente porque usam a caneta ou a medicação como o único método para redução de peso. Não fazem atividade física, não melhoram a alimentação. E aí a gente vê que eu falo que é um dinheiro perdido. Inclusive o Monjaro mostrou-se benéfico, assim, uma melhora tão importante no controle do diabético, que é assustadora, com redução de doses de insulina, até retirada de insulina de alguns tratamentos. É claro que não dá pra gente generalizar aqui, gente. Isso é avaliação e um acompanhamento caso a caso.